Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexão ESG. O Conexão ESG é um projeto do Instituto Bertol em parceria com o Bertol Advogados e a Russell Bedford. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema importante. Para isso, eu tenho um convidado muito especial que irá falar comigo. Não me apresentei, né? Vou me apresentar, porque acho que é a primeira vez que eu vou estar do lado de cá, né? Meu nome é Everaldo Escandolara e junto com o Jean, professor, doutor, mestre Jean Araldi, apresentamos esse podcast. Eu estou agora como co-apresentador, eventualmente vou estar aqui tentando contribuir para esse projeto. Nessa semana, mais especificamente ontem, tive a grata surpresa de receber aqui no nosso escritório uma pessoa que eu tenho muita admiração, um amigo meu aí de alguns anos. É uma pessoa de vivência internacional bastante profunda e eu vi que ele tem algo para nos dizer aí sobre esse tema aí que a gente aborda há bastante tempo, que é o ESG. E para isso eu convidei aqui Marcelo Reis, quase que eu erro, hein, Marcelo? Marcelo Reis, deixo para ti aí a honra de te apresentar e antes de mais nada te agradeço a tua participação aqui, que será muito valiosa para nós. Obrigado, Everaldo. Obrigado pelo convite. Também uma grata satisfação passar novamente por Floripa. Eu vim novamente uma missão aí profissional. Sou sócio da área internacional da Russell Bedford. Temos uma divisão especial chamada iDesk, a divisão responsável por negócios internacionais, portanto, dando suporte às empresas multinacionais que vêm ao Brasil fazer negócios e aos brasileiros, empresários que vão afora também expandir seus negócios para o exterior. E muito grato também à surpresa do Conexão ESG para falar de um tema tão presente hoje, né? Eu já tenho 15 anos de carreira, né, nessa área de negócios internacionais, hoje na Russell Bedford, mas passei por outras duas redes, sempre apoiando aí o empresário na parte de internacionalização, seja vindo para o Brasil ou para fora do Brasil. E eu vi na minha trajetória o ESG sair de uma questão acessória, né, distante às vezes ali do centro de decisão estratégica das empresas, e agora está no centro das atenções mesmo, né? E acho que esse é um assunto de extrema relevância hoje para a gente falar com nossos telespectadores aqui. O pessoal que dá o privilégio da sua audiência. Isso aí. Eu vi nessa tua experiência, por te conhecer já há alguns anos, que tu teria contribuições para nos passar hoje. E eu vou te provocar, levantar o primeiro tema que eu até relacionei aqui, que é como tu vê a internacionalização do ESG, mas o tema aqui que eu queria trazer com mais profundidade é crédito de carbono. Hoje está mais do que nunca é um commodity, né? Mais do que nunca valorizado aí por tudo que se tem visto com relação ao meio ambiente, à redução de emissões de CO2. O que tu traz para nós aí de novo, nos atualizando aí? Não novo, mas coisas que talvez a gente não saiba, né? Sim. Bom, Everaldo, no processo de internacionalização, antes de tudo, né, dando um passo atrás, as empresas precisam, obviamente, considerar lá aquele arcabouço de leis, né, dos países para onde está indo, e, além disso, questões culturais, como você bem sabe, há diferenças importantes, questões sociais, né? Então, aí já se cria toda essa série de aspectos que são muito importantes para quando se faz um plano de internacionalização. Dentro desse contexto, o ESG também se insere com grande importância agora. Por exemplo, se você for olhar um pouco mais para os países onde tem já um rigor maior sobre
controles, regulamentação sobre mudanças climáticas. Por exemplo, a Europa hoje é um grande vetor, né, de regulamentação. Por exemplo, na Alemanha, você imagina que na Alemanha já existe legislação para controlar e auditar toda a cadeia de suprimentos de empresas alemãs. Ou seja, hoje você imagina, não estão somente as grandes corporações impactadas, mas se você é uma empresa pequena ou média que você está inserida dentro dessa cadeia de suprimentos, você já está impactado por dar mínimo de atenção e enquadrar-se nas normas de ESG internacionais. Ou seja, se a regulamentação não te traz para dentro, porque tu está num segmento e numa faixa de emissões que tu precisa estar regulado e inserido nessa redução, tu pode ser atraído para dentro por estar nessa cadeia de fornecedores. Então, lá, isso é importante, que a gente tem que dizer para os nossos espectadores, que não precisa tu ser obrigado. Muitas vezes tu vai ser obrigado de forma indireta. Perfeito. E aí, todo conhecimento desse assunto é relevante. Exatamente. Inclusive na parte de investimento se vê, né? As empresas, os investidores internacionais, em grande maioria, já levam em conta critérios de ESG para quando fazem os seus investimentos no mercado internacional. E aí a contraparte, né? No Brasil, por exemplo, nós somos um celeiro riquíssimo, né? Nós temos aí 60% de cobertura de vegetação nativa no nosso território e temos possibilidade aí de uma série de medidas, né? De geração de créditos de carbono, que aí se insere, como você estava falando. A equação que se chega, né, dentro desse cenário internacional, onde existem os emissores, né, as economias emissoras, empresas emissoras de carbono, e por outro lado existem os fatores mitigantes. Né? E aí nesse cenário temos aí uma amplitude grande agora de países que já caminham fortemente, de jurisdições que já vão para a regulamentação de um mercado aberto de crédito carbono, e o Brasil fica como um grande protagonista aí na parte de geração desses créditos e créditos de qualidade, nesse caminho que nós estamos caminhando agora. Porque o crédito carbono ele é de escala mundial, ou seja, a empresa que precisa compensar, ela busca em outros países os créditos que ela precisa, porque ela não conseguiu se enquadrar na redução. Porque o legal, né, que eu falo, saindo um pouco do tecniquez aí, ela penaliza quem não se enquadra, porque tem que desembolsar para comprar o crédito, e valoriza quem gera crédito, quem conseguiu fazer das suas práticas ESG, na parte ambiental, ser um gerador de crédito. Né? Então, dói no bolso de quem não consegue e alivia o bolso de quem consegue. Né? Então, exato. É uma coisa bem interessante. Um esforço também, a gente observa aí, principalmente no mercado europeu, das empresas, ao invés delas precisarem ao mercado compensar com a compra de créditos carbono, elas procurarem, através de boas práticas, reduzirem ao máximo, né, suas emissões e ter uma economia de baixo carbono. Exato. Né? Essa é a tendência mundial. Porém, existe aí, de qualquer forma, o mercado, né, de crédito carbono, e o Brasil se insere nesse contexto aí como um grande protagonista. Isso é certo. Há quem diga, a frase não é minha, eu li em algum lugar, que o Brasil pode se tornar a Arábia Saudita do crédito de carbono. Não é um absurdo dizer que... Dada as sim, potencialidades que nós temos aí de ser geradores de créditos. Sim. Marcelo, eu trouxe aqui uma outra provocação para ti, assim, a gente é muito prático, né? Hoje, teoria tem muita teoria por aí, falando de casos práticos, assim, alguns exemplos consolidados que a gente poderia trazer para o nosso público aí, para valorizar essas empresas que fazem isso e para estimular quem porventura está no caminho ou deseja entrar nessa temática aí. Uhum.
Bom, são vários casos, assim, quando a gente fala de grandes corporações, por exemplo, a Unilever teve um plano estratégico muito ousado quando na parte da sua expansão internacional, Uhum. né, uma multinacional gigantesca, e ela conseguiu com enorme êxito, né, inserir-se no mercado global com práticas de ESG, né? Da mesma forma também, quando se fala do Brasil, a Natura também é um Ah, case de enorme sucesso. exatamente. Também conseguiu um processo de internacionalização extremamente exitoso com base em práticas, fortes práticas de ESG também. A Tesla, por exemplo, é um exemplo importante na China, né, na entrada do mercado chinês, né, foi Uhum. importante dentro da prática de ESG também, considerando os carros elétricos, a baixa emissão de O carbono, negócio etc. dela em si, né, já favorece a questão da redução da emissão ou da, não, da mitigação, porque o carro elétrico ele está dentro, ele acabou surgindo dentro dessa, desde lá o protocolo de Kyoto, né, eles, as grandes economias foram mudando o seu formato as suas economias para ser menos dependente de fontes não renováveis, né? Perfeito. E aí temos um caso, bom, no Brasil a gente tem sido bastante requisitado, Uhum. sobretudo a nossa área internacional, sobretudo por escritórios da Russell Bedford europeus, em vista de atuar como um braço deles para auditar, por exemplo, empresas que fazem transações com empresas europeias. Aham. E dentro desse contexto elas precisam cumprir, como nós estávamos falando inicialmente, com esses requisitos para poder se manter no mercado, né? Nós estamos falando de operações que se dão entre empresas de diferentes países e onde a empresa compradora ou a tomadora do serviço exige que a empresa que está do outro lado, nesse caso muitas vezes empresas brasileiras ou até latinas aí, ampliando aqui para nossa região, e elas precisam atuar dentro dessa regulamentação, né? Elas estão Uhum. exigidas dessa forma. Então, muitos escritórios europeus, né, da Russell Bedford, sobretudo, Da nos rede. pedindo para atuar dentro desse contexto e também como serviço de consultoria, dando alicerce para essas empresas, né, Uhum. conseguirem se enquadrar dentro dessas boas práticas. Um outro caso interessante que eu posso trazer é de financiamento, Project Finance, um grupo estrangeiro, também nosso cliente, num processo de internacionalização, veio ao Brasil, tem um projeto grandioso ali na região de Rondônia, no Aham. estado de Rondônia, e para financiar a construção de uma usina de etanol de milho que faz subprodutos como ração animal e tudo mais. Então, para conseguir financiamento, né, com juros razoáveis, né, nós sabemos a condição interna hoje não é tão favorável para tomar empréstimos desse porte. Então, para ter uma alternativa mais razoável em termos de juros e condições para financiar esse projeto, os fundos internacionais que têm interesse, todos eles exigiram um relatório para constatar que essa empresa está enquadrada dentro das normas de ESG. Olha que Caso interessante. contrário, nem começam a analisar o projeto. Então, você vê que é um fator preponderante, inclusive quando você trata de financiamento de Aham. projetos. Que é um exemplo, né, entre tantos que a gente poderia dar, dos benefícios que investir em ESG, e eu falo ESG lato sensu, né, porque o céu é o limite em termos de práticas ESG, esse é um exemplo muito pontual, mas de grande impacto, né? Porque um financiamento de longo prazo, toda redução que tu conseguir no custo financeiro, é, ameniza, né? Melhora o resultado da empresa, antecipa os resultados, o deferimento das despesas, né? Que tu vai ter ao longo dos anos. Muito, muito bom isso aí. Ah, o que que tu entende, assim, do que tu já viu, onde estão os desafios
onde estão os desafios, onde estão as soluções, onde estão as oportunidades aí nessa... Um dos pontos muito levantados aí, quando a gente passa pelo serviço de auditoria, esse apoio que a gente vem dando para os nossos pares internacionais, trata-se muito do greenwashing, né? Que é Fingir ser. a forma desviada de fazer o ESG, ou de demonstrar que está sendo cumpridas as normas e enquanto não estão. Então, isso é uma questão que vem nos chamando a atenção, né? Porque muitas vezes as empresas tomam caminhos aí buscando demonstrar para o mercado, demonstrar para os seus clientes, né, e fornecedores que estão cumprindo com determinadas exigências e, na verdade, não estão. Estão no papel, né? Mas não estão na vida prática. Na execução, ou às vezes nem por não estão mal intencionadas, mas não conseguem realizar de fato o que tá sendo planejado. Não conseguem botar em execução, né, o que deveria estar sendo feito de fato. Por outro lado, existe também, e isso vem sendo corrigido e os países vêm tentado convergir e nos termos da forma, né, dos padrões. Uma coisa que é aceita, por exemplo, em um país estrangeiro pode não ser tão bem vista como no Brasil. Aí entram diferenças culturais, entram diferenças políticas, todo tipo de diferenças que você tem entre as nações. Então, existe um esforço já na comunidade internacional para tentar convergir e criar métodos de padrão, né? Você vê o GRI na Europa, né? Tem alguma padronização de relatórios já de sustentabilidade que estão começando a ser disseminados pelo mundo. Então, a Europa principalmente, o Brasil também vem para criar, digamos, chegar a eu vejo como tentar chegar em um IFRS para normas de sustentabilidade, né? Práticas internacionais bem aceitas e tal. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, é um desafio e que a gente vem vendo com bastante avanço aí na comunidade internacional. Eu vejo, assim, dando um pitaco aí nesse assunto, eu vejo que a regulação, a padronização, a uniformização, por mais que eu entenda que a gente tenha que respeitar as diferenças culturais e de estilos de gestão, assim, de um país para outro, mas a confiança que esse mercado, falando agora do mercado de comércio de carbono, ele vem pela regulação. A gente já vê, abrindo um parênteses aqui, a gente já vê, por exemplo, que acho que foi ano passado, final do ano, saiu a lei 15.042, dando aí um passo importante na regulação do comércio de emissões, né? Então, para os investidores, para as empresas envolvidas, isso é sinônimo de segurança. Então, como é um caminho sem volta, daqui para frente, mais segurança a gente vai ter. Eu vejo isso. Sim, né? sim. E já aumentam muito, já estamos como em torno de 700 países, 700 diferentes jurisdições que já avançaram muito em termos de regulamentação do mercado de carbono. Né? O Brasil é um deles, nós vínhamos engatinhando um pouco, já tivemos bons avanços. E é recomendável, né, Marcelo, que as pessoas, os empresários, os gestores, eles busquem fontes de informações confiáveis, né? Acho que o conhecimento ele é libertador nesse sentido, e busquem também o assessoramento, né? Vou até puxar uma brasa aí para o teu assado, uma assessoria que possa ajudar a trilhar com segurança esse caminho, né? Porque o nível de certeza de resultado, eu acho que é inegável, né? O problema, às vezes, é as pedras no caminho. Então, se a gente conseguir andar de braços dados aí com alguém que conheça o mercado lá fora, conheça o mercado aqui dentro e saiba desviar dos obstáculos para chegar mais rápido ao objetivo, tanto melhor. Então, eu
eu digo que pessoas como você, consultorias como que a Russell presta, consultorias como até o próprio Instituto aqui auxiliando os nossos clientes, ela é importante. Eu sei que parece que é brasa para o assado, mas é importante que a gente diga, né? Porque o mercado talvez está carente de assessorias de consultorias nesse sentido. Perfeito. Mas vamos, dando sequência aqui, e aí já falamos agora de desafios, né? Tendências futuras, assim. Eu digo futuro bem imediato, mas falando em crédito de carbono, a gente também tem muito médio e longo prazo. Mas tentando ver já o cenário atual, como estamos hoje, qual é a tendência daqui para frente, traça um cenário para nós, assim, daquilo que tu já viu, né? Nada que... o assunto é inesgotável, né? Estou aqui pedindo para te trazer a tua visão dos teus clientes, do mercado que tu atua aí. Sim. Bom, tudo acompanhando, como eu disse, o ESG, da forma que era vista pelas empresas há 10, 15 anos atrás e para onde ela evoluiu. E isso em paralelo às tecnologias, né? O avanço tecnológico impressionante que nós tivemos nesses últimos anos. Você pode ver a inteligência artificial, o próprio blockchain. Então, eu vejo agora, nos próximos anos, né? Se consolidando isso, claro, cada vez mais regulamentado. A regulamentação global é uma tendência, né? Não há volta. E é inevitável. Inevitável. A Europa, como eu disse, é um vetor importante desses avanços, né? E depois vem Estados Unidos e China, que são os mais poluentes, mercados mais poluentes, que com alguma resistência, né, também vão se enquadrando também nas regras internacionais, mas eu vejo o bloco europeu e a América Latina como vetores mais importantes, aí, principalmente na minha experiência dentro dos mercados que nós atuamos e os clientes que nós atendemos. Esse é o nosso principal foco agora, né? Alinhar esses dois blocos. Agora inclusive, temos aí o tão sonhado acordo, né, entre o bloco europeu e o bloco latino, o Mercosul. Eu acho que vai facilitar as transações e vai exigir mais das empresas um alinhamento mútuo em termos de ESG. Né? Então, a partir do blockchain vai para tokenizar, né, e facilitar essas relações, principalmente com relação ao mercado carbono. A inteligência artificial, imagina que agora você pode rastrear, através da inteligência artificial também, emissões, você pode validar, né, fazer diversas verificações ali em termos da sua cadeia de suprimentos, a cadeia global. Então, eu acho que a regulamentação e a rastreabilidade de tudo isso vão ficar muito conectadas, nos projetando para um novo cenário aí de negócios, né, no ambiente internacional. Eu acho que são essas as principais vertentes aí que nós vamos estar olhando nos próximos anos. E lá, o desaguar, né, disso que você falou, um resumo, é trazer o que as pessoas querem, todos os envolvidos, que é segurança. Segurança jurídica, segurança de poder transformar, porque é um ativo, né, o crédito de carbono, ele antes de mais nada, também um ativo financeiro. Pode ser usado para compensar, pode ser usado para botar dinheiro no teu caixa. Né? Então, mas para isso tem que estar lastreado num ambiente seguro, tokenizado, numa estrutura blockchain, com rastreabilidade, né? Como se fosse assim, ele tivesse um número de chassi, né? Eu vou acompanhando ele durante todo o início até a morte do crédito, porque o crédito, quando ele é utilizado, ele é compensado, ele se extingue, né? Mas, Marcelo, acho que nós conversamos bastante, demos assim, eu diria assim que a gente raspou no assunto. Queria que tu fizesse as tuas considerações finais sobre o tema aí. Eu, de antemão, já te agradeço aí a tua presença. O que tu tem para finalizar aí, não finalizar o assunto, né? Finalizar a tua participação.
que tu poderia deixar de mensagem final para nós? Olha, eu diria que dentro da estratégia de expansão global, todas as empresas agora precisam trazer o tema, se ainda não trouxeram, aqueles que ainda não trouxeram, tem que revisitar aí as suas estratégias e passar a trazer o ESG para o centro das discussões, né? É essa a minha recomendação, para integrar o ESG desde o início de um planejamento de expansão internacional, da internacionalização da sua empresa, né? Eu me coloco à disposição aí de todos que buscarem por isso, quiserem qualquer tipo de suporte nesse sentido. Nós temos na Russell uma área de ESG, comandada pelo Walter, cara extremamente experienciado nesse ramo, então a gente tem uma expertise bastante interessante aí para liderar as empresas e os gestores nesse caminho tão importante para trilhar a expansão internacional com bastante êxito. Isso, para mim, é uma questão central hoje. É um investimento que tem retorno certo, né? Então, a gente está à disposição aí de todos para poder esclarecer qualquer dúvida e poder trilhar esse caminho com sucesso. Então, eu te agradeço o aceite do convite. Fiquei muito honrado pelo teu sim, porque sabia que tu tem... E não será o primeiro. Toda vez que tu vir a Florianópolis, te prepara que eu vou te trazer aqui de novo para a gente explorar mais esse tema e te trazer mais novidades para nós. Eu convido as pessoas que nos assistirem aqui a curtirem esse vídeo, acessarem as nossas páginas no Instagram. Instituto Bertol é @Instituto Bertol. Nosso site ibertol.com.br e russellbedford.com.br. Bertol Advogados, bertol.dv.br. Somos fascinados pelos nossos clientes, né? Adoramos os nossos clientes. Então, tudo que a gente tiver ao nosso alcance, dentro do nosso conhecimento técnico, a gente se esforça muito, muito para apoiar os nossos clientes. Até breve, até um próximo episódio. Até mais.